Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. As crianças, por favor, já podem se dirigir à salinha. Felizes? Glória a Deus. Estão aqui, meus irmãos? Mateus 24, 37, 38 e o versículo 39, por favor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É claro que essa fala de Jesus aqui em Mateus 24, 37, 38 e 39 é uma alusão à parousia. Repete após mim: parousia. Parousia é a vinda visível de Jesus. Jesus virá visivelmente e todo olho o verá. O arrebatamento da igreja não está inserido aqui, porque o arrebatamento da igreja acontece antes desse evento, que é a parousia, a vinda visível. Parousia é quando Cristo vir com a igreja. A parousia é Cristo vindo com a igreja. É Apocalipse capítulo de número 19. Vai ter um seminário aqui na igreja que o bispo vai realizar, vai marcar uma data e a gente vai entender isso aqui com precisão. O povo está animado, agora é contigo, viu? Ainda esse ano o bispo vai realizar um seminário e a gente vai entender tudo isso. É que parousia não pode estar desassociada de duas palavras. Ah, pastor, mas grego, hebraico. É que a gente só entende certas coisas se consultar a língua que foi escrito o texto. Então, parousia, repete após mim: parousia não pode estar desassociada de harpazo e faneroses. Aí, ó, parousia é a vinda visível de Jesus, quando todo olho o verá. Harpazo é a saída de um povo que vai ao encontro desse rei que está vindo. Vocês entendem? Parousia é a vinda visível de Jesus, é a vinda de um rei que está indo visitar os seus termos, uma cidade, um país. E harpazo é um grupo de pessoas que sai a encontrar esse rei no caminho. E faneroses é este rei com este grupo de pessoas que foram encontrados no caminho, vindo para essa cidade. Então a igreja será retirada antes, e Cristo virá com a igreja para socorrer Israel, quando ele estará sitiado por um poderoso exército liderado pelo anticristo e pelo falso profeta. E nesse tempo a gente já vive prelúdios dessa união, dessa coalizão de países que vai guerrear contra a nação de Israel. É nessa época que os judeus reconhecerão que Cristo é o Senhor, que está escrito em Zacarias 2, Zacarias 8, Zacarias 12, Zacarias 14, e o capítulo 8 de Zacarias é lindo, porque eles estarão cercados, e o sistema de defesa de Israel, o Iron Dome,
que se defende daqueles mísseis, daqueles drones dos inimigos ali, dos palestinos, iranianos, como recentemente, não vai ter força o suficiente, capacidade de se defender por muito tempo. E a Bíblia diz que Deus enviará sobre eles o espírito de clamor, e eles vão clamar desesperadamente a Deus. É quando Cristo aparecerá com a igreja para socorrê-los, e os judeus reconhecerão Cristo, que o traspassaram, porque as mãos de Cristo estão feridas, e Cristo socorrerá Israel. E eu vou estar nessa batalha, viu? Mas não em corpo físico. A igreja estará em corpo glorificado, não sujeito às leis físicas da terra. Só crente gosta disso aqui, irmão. Tome seu assento, muito obrigado. Jesus, ele faz alusão aqui a alguns acontecimentos dos dias de Noé, e para entendermos, é preciso que a gente volte aqui pelo menos a 5.000 anos atrás, para compreendermos como que era, o que aconteceu nos dias de Noé. E é o capítulo 6 de Gênesis, o capítulo 6 de Gênesis, que retrata a corrupção generalizada nos dias de Noé. Ouçam o que diz o texto a partir do versículo de número 1, do capítulo de número 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Aí surge uma pergunta: Deus se arrepende? Não. A palavra correta aqui é entristeceu-se. Entristeceu-se Deus de ter feito o homem, de ter criado o homem sobre a terra. E pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo, me entristeço de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Faze para ti, Noé, uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Tudo que há na terra expirará. Claro que os animais
os peixes que vivem no mar, nos rios, não morreram. É tudo o que vive na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, e de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo réptil da terra conforme sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então você entende aqui nesse versículo de número 20, que não foi Noé atrás dos répteis, dos animais, das aves. Deus disse, 2 de cada virão a ti. Então os animais iam a Noé, os répteis, as aves, todos eles foram até Noé, para que Noé agregasse-os dentro da arca. Essa é a corrupção generalizada. A corrupção generalizada. O pecado estava tão alastrado sobre a terra nos dias de Noé, que na verdade, usando uma linguagem teológica, o cálice de Deus encheu. E aí Deus intenta destruir a terra. Só que quando Deus olha para a terra em meio a esta corrupção generalizada, Deus encontra um justo. E por causa desse justo chamado Noé, é que Deus desenvolve um plano para salvá-lo. Deus é extraordinário. Deus não condena o justo com o ímpio, porque Deus não tem o ímpio como inocente, mas também Ele não culpa aquele que é justo. E Deus, quando acha Noé, o versículo de número 10 do capítulo de número 6, a partir do versículo 5 do capítulo 6, diz que Noé, ele andava com Deus. Isso significa que em meio a esta corrupção generalizada, Noé era um homem que temia a Deus, e que vivia debaixo dos princípios de Deus. E Deus, ele chama Noé para uma aliança. Noé, eu quero fazer um pacto com você. E quando Noé ouve Deus, ao mesmo tempo Deus fala com Noé o projeto que ele tinha para salvá-lo daquela destruição que atingiria toda a terra, porque o dilúvio não foi municipal, o dilúvio não foi apenas estadual, o dilúvio não foi apenas nacional, o dilúvio foi mundial. Ele disse que tudo que havia na terra iria expirar. E existe uma pergunta, pastor, por que Deus estava tão irado com o mundo de então, a ponto de destruir absolutamente tudo? O texto de Gênesis capítulo 6, versículo de número 5, diz o que estava acontecendo. E é Deus quem fala: a maldade se multiplicou sobre a terra. Vou ler o versículo outra vez. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Maldade, vocês sabem que é perversidade, é crueldade, é a ação de quem faz o mal. Os homens dos dias de Noé estavam praticando muita perversidade. A verdade, irmãos, é que o homem não mudou, pecado não mudou, pecado continua sendo pecado. E os homens de hoje praticam os mesmos pecados que se pecavam os homens de 5.000 anos atrás, por exemplo, nos dias de Noé. A imaginação é a faculdade de criar a partir da combinação de ideias, criatividades. Haviam modalidades de perversidade, de crueldade. Eles estavam praticando o mal. Existem fatos mais assustadores do que o que estão acontecendo no nosso tempo. Quanta maldade na pedofilia, aborto, tráfico de crianças, tráfico de órgãos. Os homens continuam praticando as mesmas coisas daquele tempo. E não era apenas a maldade que havia se alastrado sobre a terra. No versículo de número 11 do capítulo 6, Deus diz a Noé: olha, Noé, está acontecendo muita violência. Versículo 11: a terra porém estava corrompida
diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Violência é a ação ou o efeito que se emprega força física ou intimidação. Essa é a definição de violência. Quando a gente recorre à língua hebraica para violência, aqui no capítulo de número 11, violência aqui não é só aquele que pratica violência contra o próximo. Violência também aqui é roubo. O povo estava roubando demais nos dias de Noé. Parece que nós estamos revendo esse capítulo 6, vivendo esse capítulo 6 outra vez, porque os homens continuam praticando violência. E a violência, como eu disse, também é traduzida por roubo. Estão roubando demais. Os políticos assaltam os cofres públicos. Eles tiram dos mais pobres, enriquecem-se. É socialismo para eles e a riqueza e capitalismo para nós. As pessoas estão casando até para roubar. A pessoa se apaixona por outra pessoa que tem um bem, que tem herdades, que tem uma vida financeira equilibrada, e casa com a intenção de separar para levar a metade dos bens. Então são várias modalidades de roubo. Várias modalidades de roubo. Os homens estão roubando demais. No Brasil, em 1980, com relação à violência, só para vocês terem uma ideia, foram registrados cerca de 13 mil homicídios por ano. Agora já se fala em cerca de 70 mil homicídios todos os anos. Mas não era apenas a maldade que havia se multiplicado e a violência. A Bíblia diz que a corrupção havia generalizado, estava generalizado naquele tempo. Verso 12 do capítulo 6 de Gênesis: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Você sabe o que é corrupção? É deterioração, é decomposição física de algo, é modificação, é adulteração das características originais de algo. É o que a gente está vivendo hoje. Tudo está corrompido. Os valores foram invertidos. Sim, os valores foram invertidos. E são várias coisas que foram invertidos seus valores. Hoje o ter é mais importante do que ser. As coisas valem mais que pessoas. O visível tem mais valor que o invisível. O material vale mais do que o espiritual. A aparência vale mais do que o interior. Carisma vale mais que caráter. Todas essas coisas. Nós estamos vivendo esta corrupção generalizada. Estão querendo perverter as crianças, ideologia de gênero, cartilha gay, a destruição da família nuclear, a patriarcal. Querem mudar as coisas de qualquer jeito. Existem mais de 60 gêneros. Eu fui nos Estados Unidos, tinha um rapaz apaixonado por uma bicicleta. A moça se identifica como um cavalo. Você pode ver na internet aí, tem gente que está andando tipo um animal quadrúpede. Gente, gente, pelo amor de Deus, acorda! E parece que a gente vai aceitando todas essas coisas, e eu sou responsável pelo que eu estou falando aqui, tá? Eu sou responsável pelo que eu estou falando aqui. Hoje a gente fica até com medo de falar certas coisas. E valores são valores, irmãos. Princípios são princípios. Mas a igreja tem a ver com isso? Tem. A igreja é o sal da terra e a luz do mundo, e ponto final. A igreja tem que pregar, porque se a igreja não pregar, todo mundo vai se perder. Alguém tem que pregar. Está errado. Ensina a criança no caminho que deve andar. Está escrito na palavra de Deus. Todas essas coisas, estamos chamando o certo de errado e o errado de certo. É o tempo do relativismo moral. Estão relativizando tudo. Eu sempre participo de debates na Rádio Musical FM, e foi uma certa pastora de uma igreja inclusiva que debateu com um amigo meu, o pastor César Cavalcante, e ela tentou achar um texto nas escrituras para justificar, por exemplo, a orientação sexual. Não existe, irmãos, não existe, pelo amor de Deus. É homem ou mulher, não tem como. Eu posso colocar peito de silicone, colocar bumbum de silicone, eu posso arrancar meu membro sexual, eu posso mudar minha feição, eu posso fazer o que for, implantar cabelo, mas eu sou macho, tem testosterona em mim, não tem como mudar isso. Não tem como.
eu arranquei os seios, eu implantei pênis, eu fiz isso, eu cortei o cabelo, eu injetei testosterona, eu tenho barba na cara, mas é mulher, não tem jeito, é macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, e ponto final, não tem como mudar isso, irmão, não tem como mudar. Agora, se você quiser ser o que você quiser, você seja, Deus respeita você. Você tem que entender que o Deus da Bíblia te respeita. Pastor, eu quero ser gay. Deus, tudo bem, a vida é sua. Mas olha lá, pastor, eu quero ser satanista. Deus, tudo bem, você pode ser. Senhor, eu quero ser macumbeiro. Deus, tudo bem, você pode ser macumbeiro, o que você quiser. Senhor, eu quero ser espírita. Deus se respeita. Senhor, não quero te servir, quero servir o diabo. Deus diz, tudo bem, Deus respeita a sua escolha. Mas ele diz assim, ó, comigo você também não vai morar. Não adianta, é esse Deus. Você acha que Deus é o quê? Você acha que Deus é o quê? Deus já é bom demais. Você está respirando aqui, não pagou um centavo. Se fosse eu, na primeira raiva que você fizesse, eu tirava logo seu oxigênio.